Necessidades infantis, aqui eu listei uma série delas. Olha só, essa busca do estímulo constante é uma necessidade infantil. Por que a gente precisa estar o tempo todo estimulado? Se o nosso cérebro, na verdade, naturalmente, é projetado para operar melhor na calma. E isso eu quero explicar. Por que eu digo que ele é naturalmente e eu faço uma aspinhas? Porque o nosso cérebro ele é dividido entre dois estados. Ou ele vai pelo significado, por aquilo que eu busco de significado para minha vida, ou pela necessidade, pela carência. Então, se você está no significado, você é uma pessoa naturalmente mais estimulada, você tem mais vontade. Se está pela carência, você entra no vitimismo e você não consegue buscar as coisas. Esse é um ponto. E o outro ponto de modo dividido do cérebro é ele estar ou no modo de sobrevivência ou no modo de relaxamento. Os dois são importantes. O modo de sobrevivência te deixa mais alerta, te deixa mais estimulada, com um pensamento mais rápido. Só que esse modo de sobrevivência, ele não foi projetado no cérebro humano para ser mantido por muito tempo. Ele foi projetado para lutar ou fugir, manter a sobrevivência e depois voltar ao resfriamento. Inclusive tem um estudo que foi feito com... Ai, não lembro o nome. Levine, se eu não me engano, é o nome do cara que fez esse estudo. Eu estava escrevendo sobre ele ontem. Sobre esse estudo ontem. Ele parou e pensou assim, por que algumas pessoas levam o trauma, essa sensação de perigo iminente, por muito tempo na vida, ou seja, desenvolvem o transtorno de estresse pós-traumático, enquanto algumas pessoas que passaram, às vezes pela mesma situação traumática, elas não levam isso por longo tempo. E aí ele descobriu uma coisa. Ele faz uma analogia interessante, que seria assim, dois irmãos gêmeos passando por um acidente de carro. A mesma situação, basicamente a mesma genética, a mesma criação, a mesma forma. E essas pessoas passou o acidente, elas saem do acidente. O irmão que permanece com o transtorno do estresse pós-traumático por um longo tempo é aquele irmão que não consegue assimilar aquela situação. Que não para sentir as emoções. Então, ele não consegue drenar isso. Esse é o irmão que leva. O irmão que não leva o transtorno do estresse pós-traumático para a vida, ele sentiu naquele momento. Aquela pessoa que chora, que desabafa, que faz e acontece no momento, então não perpetua isso. E isso mostra bem o modo de sobrevivência do cérebro. Ele não consegue ser mantido por muito tempo. Porque se ele for mantido por muito tempo, você entra em estafa, você entra em estresse, você precisa de medicação. Esses dias eu tava falando com uma amiga minha, disse, gente, só tem... Falei na live passada, se eu não me engano também. Só tem duas amigas minhas, quer dizer, eu e mais uma amiga minha, duas pessoas que eu conheço, que não estão tomando medicação para depressão, para dormir, para isso, para aquilo, reposição disso, reposição daquilo, não sei o que lá. A gente faz reposição, a fórmula vitamínica e tudo mais, mas assim, é o mínimo do mínimo. Por que o ser humano faz isso? Porque a gente está tão em busca desse estímulo e essa busca não consegue ser mantida por muito tempo, que a gente se perde nessa busca e não consegue encontrar, porque não está fora, está dentro. Então a gente foge da rotina, mas a rotina seria o ideal para manter o milagre na nossa vida, para multiplicar o milagre na nossa vida. E essa necessidade infantil desse estímulo constante, ela é absolutamente utópica, por isso que ela é uma necessidade infantil. Quem precisa do estímulo constante é a criança dentro de você. Aí tem aquela história, esses dias eu ouvi uma amiga minha dizendo assim, ai, mas hoje eu vou comer errado, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer tudo para alimentar a minha criança interior. Eu disse, gente, você vai fugir totalmente para alimentar a sua criança interior, tá errado isso. Sabe como é que a gente alimenta a nossa criança interior? Não é comendo porcaria, não é vivendo a vida como se não houvesse amanhã. A gente alimenta a nossa criança interior com a nossa criatividade. Criança, criatividade. É assim. Simples assim. Oi, Ana, seja bem-vinda. Ai, não consegui te ver, né? Fui pra aí, não consegui te ver, mas a gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Ah, by the way, happy birthday, honey. A Ana é professora de inglês. This is the reason that I'm talking in English now. Happy birthday, baby. Miss you so much. Bom, vamos lá. Outra necessidade infantil, além desse estímulo constante, é a busca ansiosa por dopamina. É parecido, tá ali do ladinho. Essa busca ansiosa nossa por dopamina, pelo prazer, pela recompensa imediata, por não esperar para acontecer, é o que nos faz fugir da rotina. Porque o que é a rotina? É uma série de situações que você precisa fazer. São simples, são milagrosas, mas você precisa fazer com consistência.
Então, quando você busca esse imediatismo todo, você não vai conseguir pensar na consistência de fazer a longo prazo. E você vai desistir. Outra necessidade infantil, lá da criança que não cresceu. A terceira necessidade infantil que eles têm aqui é a intensidade emocional que leva à fuga de tudo que é rotineiro. Outra busca pela necessidade, pela... Lembra que eu falei que o cérebro opera ou pela carência, necessidade, ou pelo significado, pela abundância, eu já tenho? Essa noite, essa meditação que eu fiz essa noite, hoje de manhã, na verdade, tá, vai. Em algum momento, porque eu começo a meditação de noite, eu apago, durmo, pasme, eu acordo de madrugada, eu continuo, eu sei exatamente o ponto que eu parei a meditação. Sim, todas as noites a mesma novela. Tudo bem, eu opero assim há 44 anos, um dia talvez eu mude. E termina essa meditação de manhã. E eu tô desenvolvendo uma meditação para seja um assunto que você transcenda, e essa noite, eu escrevi ontem um capítulo chamado Agora, em que você dá alguns comandos, e um dos comandos é agora. E essa noite eu desenvolvi eu dei um upgrade pra minha meditação, que é, eu sempre penso assim, tem vários fatores que eu sou. Então, vamos supor, eu sou rica, e eu evoluí essa meditação para eu atraio a fortuna, atraio o dinheiro, atraio, né, que eu quero atrair desse eu sou rica, certo? E ontem, quando eu terminei a leitura, a releitura, a escrita, o ajuste e entendi o capítulo agora, eu dei o comando agora. Eu sou rica agora e eu atraio mais fortuna agora. Olha que interessante quando a gente pensa nesse formato. A gente sai totalmente da necessidade da carência, por quê? Da necessidade da carência infantil. Lembra, quem precisa, quem busca é a criança. O adulto ele já chegou no nível máximo. Então ele não tem mais para onde ir a não ser evoluir esse nível máximo. Mas ele não tem um crescimento como a criança tem. Então é diferente. Ele já é, certo? Então se eu já sou, eu preciso descobrir o que eu sou. E se eu quero mais disso para ser mais, trazer mais, certo? Então, eu, Miranda, sou rica, sou. O meu cérebro não vai dizer, não é não. Eu lembro daquele saldo bancário negativo. Ele não vai dizer isso. Meu cérebro vai dizer, você é mesmo. E eu atraio mais riqueza agora. Opa, olha só que interessante. Tá, mas eu não sou rica. Digamos que você tenha um saldo negativo, não tenha toda a riqueza que você imagina. Eu imagino que talvez você já tenha dinheiro. Não imagino que o meu público seja um público que esteja com um saldo negativo, nunca, porque eu trabalho muito abundância, ou seja, os pobres de alma, lembra que a pobreza é uma doença, então os pobres de alma, eles não duram perto de mim, seja a pobreza de dinheiro, de alma mesmo, não dura. Então, mas supondo que você não tenha dinheiro, vamos colocar um outro exemplo. Eu tenho saúde. Por mais que você esteja gripada, por mais que você tenha alguma doença, que seja crônica ou aguda, alguma coisa de saúde tem na sua vida. Ou seja, o seu cérebro não vai lutar contra isso. Eu tenho saúde, ele vai dizer, tem. Não tá morrendo. Então então eu tenho saúde. Beleza. E eu atraio mais saúde agora. O que o seu cérebro vai fazer? O cérebro, ele não questiona o que você pensa. Ele não questiona os comandos que você dá. Ele é burro. O cérebro humano, por mais inteligente e fascinante que seja, é burro. Ele só acata. Ele vai acatar. Então, quando eu evoluí essa meditação hoje de noite, eu disse, cara, fez todo sentido do mundo. E faça esse comando para você ver, ó. A Ana colocou agora. Faça esse comando para você ver a sensação de poder que dá. Não seja um assunto que você domina, eu falo muito, no final, na parte de inteligência sedutora, eu falo de um contexto da Hacking. Cara, como é que é o primeiro nome dela? Gente, são muitos autores, então perdoem-me. Nem sempre eu lembro. A Hacking escreveu um livro chamado Capital Erótico, eu dou uma citada desse livro, citada, desse livro, no Seja um Assunto que Você Domina, e no Capital Erótico, foi ela que desenvolveu o método da Mulher Maravilha. Colocar as mãos na cintura, empinar o peito, fazer a postura poderosa, ombros para trás da Mulher Maravilha, o rosto levemente levantado e inspirar poder. Só o fato de você fazer isso já te torna uma pessoa mais poderosa. Por quê? Porque o seu cérebro está entendendo que você está expandindo. E uma pessoa que expande, uma pessoa que toma conta do espaço pessoal dela, é uma pessoa poderosa. Então o seu cérebro entra num modo de poder. O mesmo acontece quando você faz a meditação que eu falei agora. Quando você diz, não é amanhã, é agora.
Porque o único momento... Por que eu escrevi um capítulo chamado Agora, nesse livro? Porque o único momento de poder é agora, porque o agora é o único momento que existe. A nossa vida é feita de eternos agora. Eu tô falando com vocês agora. Eu vou terminar essa live, já vai ser agora de novo. Quer dizer, o presente é o agora. Não seja um assunto que você domina, inclusive eu falo de estado pleno de presença, super importante para o gerenciamento emocional, e o estado de fluxo, super importante para quando você precisa terminar algo com poder. Assim, o estado de fluxo é aquele que ele é tão imersivo no que você está fazendo que você se perde de si e se perde do resto. Você esquece de comer, você esquece de fazer, você esquece o tempo lá fora. Só importa aquilo que você está fazendo. É o momento que eu estou escrevendo. Eu entro num estado de fluxo que eu tinha que... Agora já não tão mais, porque eu já evoluí isso. Mas no início eu entrava num estado de fluxo que eu tinha que lembrar de parar para fazer xixi. Para tomar água. Quer dizer, eu saía tanto desse mundo aqui que eu entrava num mundo meu da escrita e por isso eu escrevi Paris Saint-Exupéry 1.200 páginas em 4 meses. Por isso que eu escrevi Dom Juan de Merda em 25 dias. 160 páginas. E muito bem escrito, diga-se de passagem, não é um livreco ruim. É um livro super denso, um livro que as universidades estavam namorando ele para colocar no currículo da universidade, na grade curricular. Só não entrou por conta do nome e eu não quis trocar o nome. Então isso é o estado de fluxo e com certeza você já fez isso na sua vida. Já o estado pleno de presença, ele, apesar de estar presente, estar imerso em si, ele inclui o externo, ou seja, você presta atenção no que está perto de você. Você não é sequestrado por aquilo que você está fazendo. Você é imersivo em si, mas também imersivo no resto e imersivo no que você está fazendo. Por isso ele é mais amplo. E este estado pleno de presença é imprescindível para o gerenciamento emocional. Não existe gerenciamento emocional se você estiver sequestrada do momento presente. Então, se você é aquela pessoa que está sempre pensando no passado, frustrada, ou pensando no futuro, ou sempre com muita coisa para fazer, assoberbada, cheia de coisa nas mãos, derrubando, batendo, atrapalhando, chegando atrasada. Gente, chegar atrasada. Abre o olho com pessoas que chegam atrasadas. Eu conheço muitas, infelizmente, e amo muitas pessoas que chegam atrasadas. Mas isso é absolutamente irritante. E o pior, é problemático, porque é uma pessoa que não sabe priorizar, não sabe cumprir os combinados nem com ela. Porque se você disse pra mim que ia chegar às 3, você disse pra você primeiro que ia chegar às 3. Pra sua agenda, você olhou lá, espero que você tenha olhado. Quer dizer, desprezível. Desprezível. Uma pessoa que faz isso, ela nunca está no estado pleno de presença. Ela não está no momento presente. Ela está pensando em tudo que ela fez, que ela vai fazer, que não sei o que lá. É impossível a mente operar no estado pleno de presença com muita coisa. Esquece essa história multitarefa que alguns pretensos coaches tentam colocar na sua mente. O nosso cérebro não foi feito para fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Você pode até usar a técnica de ludibriar a sua razão, fazendo algo que é automático para você e liberando a parte instintiva e criativa do seu cérebro. É uma técnica usada por atores, por exemplo, eu cito ela, não seja um assunto que você domina, inclusive. Pra mim funciona bem, por exemplo, eu vou fazer um vídeo pra vocês enquanto eu tô dirigindo. Coloco o celular lá, prendo o celular, não dirija enquanto tá manuseando, as duas mãos precisam estar no volante. Então, eu coloco o celular preso no trem, no suporte. E aí, enquanto eu tô dirigindo, que é algo automático pra mim, eu consigo fazer o vídeo e eu erro menos. Então tem um videozinho, tem um filmezinho de Natal, que eu amo filme de Natal, obviamente, e tem um filme de Natal que ela ensina uma atriz mirim, se eu não me engano, a decorar as falas enquanto tá fazendo casinha de gengibre de Natal. O filme é norte-americano faz muita casinha, muita coisinha de gengibre, que é tipo umas plaquinhas, e ela tá lá fazendo, então ela faz algo manual automático e libera a criatividade para decorar a fala. Isso pode funcionar, mas isso não é ser multitarefa, porque você está fazendo algo absolutamente automático. É ouvir o podcast enquanto você está lavando a louça. Você não precisa de muita criatividade para lavar a louça. Você só precisa lavar a louça. É uma atenção que eu chamo, no Seja um Assunto que Você Transcenda, o livro que eu estou escrevendo agora, é uma atenção da consciência incauta. Incauta é aquela coisa mais relapsa, assim. Então, é uma consciência, mas é uma consciência diminuída. Esse é o estado pleno, também faz o estado pleno de presença. Mas o agora que eu tô falando é você estar num campo de infinitas possibilidades que você junta o fluxo. Você junta o agora. E você junta o fluxo, você junta o estado pleno de presença, você gerencia as suas emoções e você é poderosa agora.
Já já você vai ler esse livro, ter acesso a esse livro. Já já não tão já, né? Que eu tô escrevendo assim, ó, no Despacito, sem pressa nenhuma. Estou te ouvindo e fazendo flores. Olha só, Zen Oficial, fazendo o que ela mais ama, fazer flores, e faz muito bem feito, inclusive. E eu acho, não quero dizer nada, que essas flores são pra Moá. Ah, não são pra Moá. Desta vez não são para mim essas flores. São para uma árvore da vida, não é? É, não são para mim. Ela fez flores lindas pra colocar nas minhas roupas ano passado. Então, falei das necessidades infantis, né? O estímulo constante, a busca ansiosa por dopamina, prazer e recompensa imediata, a intensidade emocional que leva à fuga de tudo o que for rotineiro. E o 4, a busca por uma autonomia que não é exatamente autonomia. Essa busca por autonomia, que não é exatamente autonomia, é uma necessidade de quebrar o padrão para você acreditar que o controle da sua vida, caro animalzinho, está nas suas mãos. E sinto muito dizer, Cíntia Chagas, o controle da sua vida não está nas suas mãos. Se tem uma coisa que você não controla, é isso no formato imaginado. Então você quebra o padrão, a sua rotina, para sentir uma necessidade, uma satisfação infantil vinda de uma necessidade de controle. Esse é o detalhe maior. Então, essa busca pela autonomia, você deveria buscar colocando a rotina no seu dia a dia, executando a sua rotina. Aí sim, aí você é autônoma, aí você tá colocando a independência. Eu decido. Só que não adianta você decidir e não cumprir a sua decisão, aquilo que você combinou com você mesmo. Eu fiz um café agora enquanto te ouço. Isso aí. Possivelmente as pessoas que estão me ouvindo agora, elas não estão absolutamente... Algumas dizem sim, tá? A Cícera, por exemplo, da fanpage, não tá aqui hoje, mas a Cícera diz que ela para e fica olhando mesmo. Olhando pra onde eu olho, olhando o que eu faço, o que eu faço com a mão, o movimento e tudo mais. Ela é uma das pessoas que para. Mas a maioria das pessoas que ouve o podcast, que ouve uma live, que está prestando atenção em algo auditivo, tá fazendo uma outra coisa ao mesmo tempo. Esse é um dos motivos que vocês escrevem menos comigo. E também por isso as lives diminuíram bastante. Porque quando a pessoa não interage, o Instagram entende que não é bom. E aí não tem entrega. É bom, o conteúdo é bom. Tem gente. Só que a entrega é reduzida porque não tem a interação aqui. Só que a interação tá no momento ali. Vocês estão pensando, estão concordando, estão discordando e tudo mais. Obrigada por quem botou coraçãozinho aqui, isso é importante. Parei de fazer o café ali, ó, vim pra cá. Parei de fazer a florzinha e vim pra cá. Assuma... Ah, aqui, ó, a última necessidade... Não, penúltima, vai. A necessidade infantil de agradar os outros. Isso atrapalha demais a nossa rotina. Por quê? Porque a pessoa te convida, você não consegue dizer não, você diz sim. E daí você diz sim, ou você vai e atrapalha a sua rotina, ou você descombina com aquela pessoa. Ou seja, ou você descombina com ela, ou você descombina com você. Você vai descombinar em algum momento, se você disser sim no momento que você não pode dizer sim. E outras tantas coisas que acontecem quando a gente tenta agradar os outros, como, por exemplo, quando você ouve os outros. Ah, mas por que foi que eu comecei a live falando sobre isso, né? O conselho alheio, cuidado com o que as pessoas dizem, elas não são você. Assuma a sua individualidade. Aquilo que é importante pra você não necessariamente seja importante pro outro e tá tudo certo. O outro é o outro, o problema é dele. Ah, mas você vai na academia de novo? Sim, pra mim, Miranda, é importante que eu vá na academia 2 vezes por semana. E é pouco. Meia hora, 40 minutos só. Pra esse resultado todo é pouquíssimo. É um treino muito bem feito e digo mais para vocês, você aprenderá a fazer isso através da meditação. Porque eu continuo fazendo o mesmo treino, mas nunca tive um corpo tão bonito quanto tenho agora. Então, quando os outros dão os conselhos ou colocam... Ah, mas você vai fazer isso de novo. Ah, não, mas assim não funciona. Cara, a opinião é sua. Guarde para si. Precisa ficar tão interativo assim, não. Eu estava fazendo iogurte antes e não podia parar para comentar, mas me intrometo mesmo e comento. É isso aí. Comentem, é importante. Vamos lá. Outro tópico do porquê o nosso cérebro foge tanto da rotina. Se o que ele quer é o conforto, e a rotina deveria ser algo confortável, é o esforço cognitivo para manter esses combinados assumidos conosco mesmo. Esse é um problema, porque você não pensa a longo prazo, você não adiciona consistência nessa equação, e aí o esforço cognitivo para ficar, mas vou ter que ir de novo, mas vou ter que fazer de novo, não sei o que lá. É um excesso de combinados
que perdem o significado e que vão pro lado da carência. Porque ou você age pela carência, ou você age pelo significado. E quando eles vão pro lado da carência, eles vão pro lado da falta. Eles vão pro lado do não deveria. E cadê? Se tem falta e tem carência, não tem estímulo. Cadê o estímulo? Esse estímulo que falta é o que acaba desmotivando. Então, combinados consigo ou com os outros, faça em momentos em que você está com clareza mental, em momentos de calma. Por isso que se você está fazendo muita coisa, se você está dando muito estímulo para o seu cérebro, você não tem condições de decisão, porque as melhores decisões, elas acontecem no momento de calma. Sobrevivência, o modo de sobrevivência, luta ou fuga super estimulado, é um modo de sobrevivência, é um modo em que o cérebro, ele não consegue prestar atenção, ele não está criativo. Zen está fazendo flores agora, ela está num momento do cérebro de calma, criativo, ela está honrando a criança interior dela, criatividade criança, não é eu comer errado, fazer de qualquer jeito, hoje eu não vou, não quero nem saber, chutar o pau da barraca. Isso é uma criança que não cresceu. A criança pode fazer birra, nós adultos não temos mais direito de fazer birra. Assuma a sua individualidade, daquilo que você combina consigo, assuma a sua individualidade de saber dizer sim e saber dizer não, assuma o seu lado adulto e assuma a sua impotência, a sua incapacidade e a sua desimportância. Impotência, incapacidade e desimportância. Não somos tão poderosos quanto achamos, então você não consegue fazer tudo. Desculpa. A sua incapacidade, você não consegue fazer tudo. E a sua desimportância, nós não somos tão importantes assim. Tem uma pessoa que me falou esses dias, mas se eu não estiver lá em casa, minha família vai à ruína. Amor, se você morrer amanhã, as pessoas chorarão. As pessoas se desesperarão. Algumas entrarão em surto psicótico e elas vão ter que se acostumar. Por conta da impotência e da incapacidade de fazer algo perante a sua desimportância. Elas vão seguir a vida e deveria ser assim. Isso é o certo. O certo não é a gente entrar num desespero absoluto. Outra situação também, uma outra amiga minha falou pra mim assim ontem, mas se a cachorra tá com uma parente doente, mãe doente, daí tá com a cachorra dela e a cachorra da mãe. A cachorra da mãe não pode sair de perto da mãe dela, porque senão fica doente, dependência total. Aí essa cachorra dela foi levada pelo marido, e aí tem que ficar perto dela, que não pode cuidar, porque tem que cuidar da cachorra que tá doente, da mãe que tá doente, e não consegue cuidar dessa cachorra. Olha o caos. Dependência. Por quê? Para se sentir importante, para se sentir viva, para se sentir pertencente. Qual é a necessidade, gente? Cachorro, bota os dois lá num canto, cuida da mãe, fez uma puta numa cirurgia, tá com um taio daqui até aqui, cuida da mãe, depois cuida do cão. Oxi. Mas é da família, entendo. Mas é... Enfim, versões. Não entendo-as. Sou prática demais para isso. Estou adorando porque tudo que você está falando serve muito pra mim. É bem isso. Verdade, diz a Ana. Você falou sobre pontualidade. Gente, odeio pessoas que se atrasam. Porque quando me comprometo está fixo. Exatamente. O comprometimento é o que separa o joio do trigo, que separa crianças crescidas de crianças que não cresceram. Você deu a sua palavra, cumpra. E faça cumprir também. Mas você é dura demais. Sou. Com gente descomprometida, com gente preguiçosa, com gente... Eu sou. Péssima. Boa. Em outros aspectos, não me comprometo comigo mesmo. Exemplo, academia. Opa! Pois então. Acabei de falar, não tinha lido ainda, juro. Viu? Então, comprometa-se. Comprometa-se a longo prazo, mas lembre-se, tudo que você tentar fazer. Por que a gente desiste? Pense agora em tudo que você desistiu de fazer na sua vida. Tudo. Você desistiu porque você exigiu demais para aquele momento. Você teve uma decisão. Não, agora eu vou fazer. E você colocou muita coisa nessa decisão, ficou pesado demais e você não tinha perna para carregar esse pacote todo por bastante tempo. Lembre-se, o simples é o milagre. O verdadeiro milagre está no simples, mas o simples tem uma só exigência: consistência. Só. Entendeu? Sou preguiçosa e não é uma questão de preguiça necessariamente.
É uma questão de, na hora que a decisão acontece, ela acontece com peso muito grande. Que foi o que eu falei lá no início da live. A gente decide fazer muita coisa e aí você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Então, crie uma estratégia para isso. Eu vou começar como? Assista essa live class desde o início, que eu falei muito sobre isso. Entrei por acaso aqui, Miranda, mas muito importante, adorando. De verdade mesmo. Por que eu coloco o nome de live class nas minhas lives? Porque elas são muito boas. Elas são muito boas. Assista as anteriores também. Esforço cognitivo para manter o excesso de combinados, assuma a sua impotência, a sua incapacidade, a sua desimportância. Diga não para si, diga não para os demais. Eu não dou conta, eu não consigo. Por que a gente tem mania de dar conta para tudo? Porque quando nós éramos crianças, papai e mamãe diziam, eu faço papai, eu faço mamãe. Porque se nós não fizéssemos, a sensação tida era de desamor, de desagradar a pessoa que nós mais amávamos, as pessoas que a gente queria impactar. Então a gente não sabe dizer eu não consigo, eu não sei. A gente tem que aprender, é um treino diário. É um treino diário dizer eu não sei fazer isso. Ah, mas como eu não sei, gente? Conversando com a minha mãe, né? Minha família é assim, uma humilhação atrás da outra. Porque eu sempre digo pra vocês que eu sou a mais burrinha de todos lá, né? Então, estão todos eles conversando. Quando tá minha mãe, meu irmão e a minha irmã juntos, faz muito tempo que isso não acontece, mas assim... são momentos, assim, ímpares de inteligência. Eu fico só observando. Muitas vezes eu fico realmente só observando. E me deixar quieta, eu acho que é só eles mesmo. Então, assim, eu fico observando a inteligência, a rapidez e raciocínio, como tudo acontece. A minha mãe, senhora minha mãe, é um verdadeiro Google. Porque ela entende de muita coisa. E esses dias eu comentei com ela um negócio, várias vezes isso acontece, ela olhou pra mim. Como é que tu não sabe disso, filho? Não sei. Mas, gente, tão inteligente. Pois é, mas eu não sei. Me ensina, me explica, não sei. Vamos lá no Google. Principalmente se for uma informação que eu consigo em 30 segundos no Google, não é uma coisa que meu cérebro pare pra pensar. Meu cérebro gosta de coisas de reflexão. Por isso a live class demora tanto tempo, entendeu? Rotina. Eu poderia dizer pra vocês rotina o que é em 5 minutos. E seria uma boa resposta. Mas não é assim que a banda toca nessa cabecinha. Então, assuma quando você não sabe. A sua ignorância também. Eu coloquei aqui, olha só, mais uma, né? Assuma a sua impotência, a sua incapacidade, a sua desimportância, a sua ignorância. Para de tentar fazer tudo, de ser tudo. Não tem problema, não é tão leve. É tão mais leve quando a gente diz, não sei, me ensina. É para isso que você existe, caro ser humano. Para evoluir esse ser humano que tá aqui. É pra isso que a gente se relaciona, não é porque alguém tem que saber tudo, dotar tudo e... Não, é a troca, né?